Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui finalmente o nosso pós-jogo, falando desse empate com a União La Calera, 1-1. Se tinha um jogo em que o Bustos podia finalmente quebrar esse tabu e vencer fora de casa, esse era o jogo. Era um adversário não tão complicado, nível do mar, estádio quase vazio. O problema foi o gramado, também, né? Gramado bastante escorregadio. Vamos falar então desse 1-1 que deixa o grupo ainda mais embolado, o grupo da Sul-Americana. Mas antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Estamos aí quase chegando nos 500. Muito obrigado a todos os nossos inscritos, a todos que apoiam o nosso canal. Compartilhe, comente e continue interagindo com a gente. Sempre que dá, a gente responde, mas sempre ficamos muito felizes com os comentários. Então participem aí e conversem conosco. Então o Santos foi para Viña del Mar enfrentar a União La Calera e só de ver o estádio você já via assim, que não era o estádio deles, estava absolutamente vazio, pouquíssima gente, tinha inclusive faixa mesmo de torcida, eu só via a da Jovem. E o Santos começou bem, o Santos começou, para variar, começou bem, com 10 minutos marcou um gol, Quando saiu o gol, eu estava pronto já para criticar. Que Johan Julio, Angulo e Goulart não ia levar os seus lugar nenhum, pois acabou que foi o Goulart que deu o passe pro Angulo fazer o gol, um belo gol de fora. Acho que era na entrada da área, não sei se chegava a ser exatamente fora da área, mas pegou de primeira muito bem. Num cruzamento que veio do Ângelo, em direção ao Johan Julio, mas que a defesa tirou. E o Santos não recuou tanto quanto das outras vezes, mas novamente abriu mão demais da posse da bola e parou de ter efetividade no ataque. Então o Santos acabou dando muito espaço pro União La Calera e com isso eles foram, enfim, crescendo um pouco mais no jogo e o Santos não conseguia jogar, não conseguia na verdade nem ficar de pé. A bem da verdade é essa, o gramado estava bastante escorregadio. O Lucas Pires pareceu sofrer bastante com isso, o Madison também sofreu bastante, então as laterais sofrendo com as escorregadas. E aos 25, o Esteban Valencia recebeu uma bola que meio que sobrou assim, né? Foi um cruzamento que a bola sobrou para ele e ele bateu de primeira muito bem, nenhuma culpa aqui do João Paulo, e definiu o placar, né? O placar acabou aí, que o Santos entrou em campo. Vamos lá. O time titular foi João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Ângelo, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Johan Julio. Então, meio que esse 4-4-2, né? E Angulo e Goulart na frente. A grande questão, o Goulart já tinha meio que falado que ele ia efetivamente entrar como titular. A questão era se ele seria o centroavante. Ele não foi, e ele ficou no meio, e novamente foi um jogador muito lento. Vou falar um pouco mais sobre como foram as substituições ao longo da partida, mas a impressão que deu no primeiro tempo era de novo falta de intensidade pro Goulart e as mesmas coisas que a gente comenta sempre, né? O Johan Julio parece que corre bastante, mas não toma as decisões corretas. Ele lembra muito o Marcos Guilherme, só que o Marcos Guilherme é mais forte. E o Angulo é centroavante, acabou marcando o gol, mas também não é esse centroavante que saia da área, que constrói a jogada, né? E então acabou que o Zanocelo e o Fernandes não conseguiram aproximar tanto a bola e o Ângelo acabou bem sumido nessa formatação de jogo. A bola não chegou tanto para ele. O Madison acabou tendo que correr mais para a ponta e no final do jogo o Santos tentando um cruzamento. Vamos falar então um pouco de como o Bustos acabou tentando arrumar esse time. Logo no intervalo, ele tirou o Ângelo e o Johan Julio para colocar o Pirani e o Lucas Braga. Então, com a entrada do Pirani, eu achei que o time ia ganhar essa articulação que estava faltando, mas o Pirani acabou não conseguindo pegar tanto na bola. Já o Lucas Braga, eu achei que ele entrou bem, ele colocou velocidade, ele ainda fez uma boa jogada no final do jogo. O Santos acabou tomando alguns amarelos aí. O Bauerman tomou no primeiro tempo, o Zanocelo tomou em seguida das substituições, né, no começo do segundo tempo, o Madison também. No final, o Léo Batistão tomou mais um.
mas o jogo ficou com muita posse de bola pro União La Calera. O Santos criando muito pouco. Dá um destaque aqui, no primeiro tempo ainda, o Ricardo Goulart teve uma chance muito boa numa bola do Ângelo. Então acho que foram... O Ângelo, quando pegou na bola, ele teve as participações que nós esperamos dele. E esse lance perdido de novo dá a noção de como o Goulart está mais lento. Ele ainda está num ritmo de jogo diferente dos companheiros do resto do time, porque a bola foi excelente e ele chegou atrasado e não conseguiu desviar do goleiro. Aos 30 minutos o Batistão entrou no lugar do Angulo e 6 minutos depois, aos 36, o Camacho entrou no lugar do Zanocelo. O Camacho quase não apareceu, enfim. O Batistão, ele poderia ter entrado antes. Eu acho que o Bustos entende a decisão de poupar se for essa, mas eu acho que poderia ter colocado antes o Batistão, um pouco antes, pelo menos, enfim. Não esperar até os 30 minutos para colocar, 30 do segundo tempo, né? Poderia até, talvez, colocar no intervalo. Não sei se é uma questão física, porque, de novo, o Santos tem uma sequência pesada de jogos, teve essa viagem para o Chile, depois volta, joga no Morumbi, depois viaja de novo para Quito, e Quito possivelmente tem altitude, então sempre complicado. E aí no finalzinho do jogo, colocou o Sandri, já aos 40 do segundo tempo, e tirou o Ricardo Goulart finalmente. Então, esse intervalo de 10 minutos, teoricamente, quando saiu o Angulo, entrou o Batistão, teoricamente o Goulart se tornou centroavante, mas a posição dele não foi de centroavante, ele acabou não assumindo, talvez porque ele já tivesse cansado. Então eu acho que acho que ainda é interessante esperar para ver se o Goulart funcionaria como centroavante. Existia essa possibilidade, né? O pessoal começou a cogitar antes do jogo do Goulart ser o substituto do Marcos Leonardo, mas como centroavante, mas acabou sendo o Angulo mesmo, e o Goulart só conseguiu assumir essa posição quando já estava muito cansado, imagino eu, porque é só cansaço para explicar essa velocidade dele. Então, ainda no finalzinho do jogo, o Lucas Braga fez uma boa jogada, foi até a linha de fundo, driblou o cara, deu pro Léo Batistão na frente do gol. O goleiro saiu muito bem aqui, tem que dar os méritos pro goleiro. Ele saiu muito bem, abafou o chute do Batistão. Fim de jogo, Santos 1-1. Com esse resultado, o Santos fica em terceiro no grupo, porque tem um gol a menos de saldo do que o Universidade Católica do Equador. Então, o União La Calera é líder com 5 pontos, mas já jogou 2 em casa. A Universidade Católica do Equador está em segundo com 4 pontos. Santos com 4 pontos também, e o Banfield com 3. Acho que Santos e Banfield que jogam em casa mais 2 vezes. Não tenho certeza absoluta disso, mas acho que é isso. Então, o Bustos, inclusive, na coletiva deu destaque a isso. A coletiva, inclusive, aqui eu vou fazer uma nota. Essa coletiva de jogos fora de casa da Sul-Americana são bem ruins. Bem ruins não, né? Mas são muito curtas, e eu acho que não tem a presença de repórteres estrangeiros. Então, no caso, a gente, né? Brasileiros lá no Chile. Então, teve apenas 2 perguntas pro Bustos, e ninguém perguntou as coisas que eu, por exemplo, queria saber, que é por que é que você resolveu tirar o Léo Batistão, que vinha tão bem no jogo, ou por que o Goulart não vira centroavante, ou por que demorou tanto para tirar o Goulart. O Bustos acabou sendo muito simples, as perguntas foram muito simples, não pareciam ser perguntas de jornalistas que acompanham o Santos no dia a dia. Então, basicamente, ele falou que a gente começou bem, aí teve um erro, tomou o gol, nós tivemos as melhores chances no primeiro tempo, aí no segundo tempo o União La Calera teve mais posse de bola. Ele louvou o União La Calera, falou que é um time que é o primeiro do grupo, não é à toa, que é o único time que não perdeu ainda na Sul-Americana, nesse nosso grupo. E ainda no final nós tivemos a melhor chance, mas enfim, o grupo está muito equilibrado, todo mundo ainda tem chances. E no final ele falou que é um pouco mais sobre isso mesmo, né? É equilibrado, o Santos tem muitas competições, o Santos ainda tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana, então são todas as competições importantes, o Santos quer seguir em todas elas. E aí ele falou que pensar no clássico de segunda-feira, viajar e depois viajar para Quito de novo. Então, bastante
concorrido aí a tabela do Santos, bastante corrida, bastante apurada, como a gente diz por aqui. Falando um pouco de estatísticas, o Santos de novo teve essa ideia de jogo de manter menos a posse de bola. No final do jogo, 66% de posse de bola para a União La-Calera. No primeiro tempo, um pouco menos, mas ainda assim bastante. Né? No primeiro tempo foi 62% para a União La-Calera, 38% para o Santos. No segundo tempo, 71% para a La-Calera, 29% para o Santos. Então o Santos segue nessa ideia de jogo de dar a bola para o adversário, tentar recuperar ela depois e seguir em velocidade. E nesse sentido, a escalação do Ricardo Goulart acaba destoando demais, porque ele simplesmente mata o fator de velocidade que a gente tem visto com o Batistão, que não é exatamente o jogador mais rápido do universo, mas que consegue pensar esse jogo para frente e de maneira veloz, de uma maneira muito mais eficiente, né? De um jeito que casa melhor com essa proposta de jogo. Então eu acho que contra o São Paulo o Santos tem que voltar a ter o Batistão de titular e principalmente contra o Coritiba e nos jogos em casa do Sul-Americano. O Santos tem essa sequência de 3 jogos fora, mas no meio quando tiver os 2 jogos em casa da Sul-Americana, vai coincidir com 2 jogos em casa do Brasileiro. Eu até acho que um deles é o do Ceará, não tenho certeza agora, mas o Santos vai ter vários jogos em casa em que talvez dê para descansar e ter um pouco mais de tempo para treinar, ao invés de ficar viajando e se hospedando fora. Então eu acho que o Santos tem condições de recuperar a situação, mas, de novo, como eu disse na chamada, era o momento do Bustos conseguir uma vitória fora de casa, até para tirar essa questão da pressão, de não vencer fora de casa, de só vencer na Vila Belmiro. Como eu disse, o Santos tinha um adversário que é muito fraco tecnicamente. A estrutura de jogo deles não é ruim, mas tecnicamente eles são muito fracos. Eles erraram umas finalizações muito bizarras, assim, tipo, isolando a bola mesmo. A única finalização certa, talvez, deles foi essa. O João Paulo não teve que fazer muitas defesas, não teve muito trabalho. Era no nível do Mar, contra o Quito já não vai ser. Era praticamente sem torcida, contra o Banfield não foi. Assim, tipo, a torcida do Banfield estava lá, foi no estádio do Banfield. E não era um gramado, sei lá, sintético, coisa assim. Então, era o momento do Bustos talvez ousar e conseguir essa vitória, até para já dar uma tranquilizada boa, poder ir contra o Universidade Católica em Quito, daí talvez colocar um time alternativo. Se não me engano, Quito é 2.700 metros de altitude, então daí sim poderia colocar todo esse pessoal que foi titular, assim, que não vinha sendo, coloca Maranhão e tal, larga a mão desse jogo, e aí ganha as 2 em casa. Com essa vitória fora, que poderia ter acontecido, acho que seria mais tranquilo. Agora vai ter que buscar o empate, pelo menos contra a Universidade Católica, para voltar e vencer as 2 em casa. De qualquer forma, o grupo está bem equilibrado mesmo, e os times que estão jogando fora não estão vencendo. Então, como o Santos ainda tem 2 jogos em casa, a chance é boa, assim. Algum deles vai ter que fazer algo muito espetacular para o Santos, vencendo as 2 em casa, não se classificar. E talvez o Banfield, né, seja o mais complicado, porque o Banfield deve ter as 2 em casa ainda. Falando um pouco de jogador a jogador, João Paulo foi normal, não teve que fazer muitas defesas absurdas. Isso é um bom sinal, quer dizer que talvez a defesa esteja assim, se encontrando. É mais um jogo em que a defesa titular se mantém, né? Michael Eduardo Bauerman de zaga, Lucas Pires e Madison nas laterais. Fica a nota negativa do vacilo. O Santos tomou um gol assim, num vacilo que a defesa acabou não conseguindo tirar e deixou o cara bater relativamente livre. Até tinha, eu acho que era o Madison que foi fechar, mas não fechou. Pra quem joga no gol, é o tipo de lance que, assim, se você não vai fechar, se você não vai impedir o chute, nem entre na frente, porque a visão atrapalha o goleiro. Me deu essa sensação porque o João Paulo nem conseguiu pular na bola. Então eu acho que a pessoa que foi fechar, ela não fechou de verdade, ela só ficou na frente do goleiro, atrapalhou a visão, permitiu o chute. Então faltou diminuir esse espaço pro cara que ia chutar. Eu não vou dar aqui nenhuma crítica direta, porque eu acho que foi o Matos, mas eu não tenho certeza. Matos e Lucas, fala dos zagueiros, então eu achei que no geral eles foram bem. O Bauerman dá umas pichotadinhas, mas eu acho que tá bem. Eu acho que
que a zaga está se encontrando. O Michael, de novo, um bom jogo. Por enquanto tá sólido, que continue assim, por favor. Amém. E o Márcio e o Lucas Pires, de novo, parece que os dois deram a impressão de escorregar muito, assim. Não sei se eles erraram a chuteira, não sei o que aconteceu, mas sem essa confiança na corrida, dá a impressão de que eles não conseguiram desenvolver muito o ataque. Até achei que o Matheus subiu um pouquinho mais que o Lucas Pires, mas acho que porque a gente espera alguma coisa diferente do Lucas Pires, né? Então, os laterais médio aqui, nem nada espetacular. Acho que eles estão melhorando um pouco na marcação, mas hoje não consegui ver essa subida aí pra cima. Assim, subida pra cima, claro, mas pro ataque, né? Zanocelo sumido. O Rodrigo Fernandes, eu acho que bem, mas a função dele é essa mesma, né? De segurar atrás. Eu acho que, de novo, tirando a falha da zaga, o União La Calera realmente não teve muitas chances. Então, ponto aí pro volante. O Zanocelo, que era, depois do jogo contra o América, a esperança de aparecer no ataque, acho que fica muito prejudicado com a presença do Ricardo Goulart no meio. Porque o meio todo fica muito lento daí. E ele acaba não subindo tão bem quanto poderia. É verdade que os dois jogaram juntos no final do jogo contra o América, mas ali já estava 2-0, né? Já era uma outra situação. Nesse caso, precisando fazer um gol, talvez aí ele não consiga render tanto, ele não consiga sentir tanta liberdade para subir. O Johan Julio, como eu disse, perdido, ele parece até que se esforça, mas parece que está sempre no lugar errado. Eu me sinto falando do Marcos Guilherme de novo. Ricardo Goulart, de novo, muito lento e errando passe para trás, assim. O Ricardo Goulart, ele não tem dado os passes para frente, mas até os para trás ele tá errando. O time errou, acho que uns 3, 4 passes para trás. Eu acho que só um não foi dele. Então, o Ricardo Goulart, eu acho que o Bustos já disse em outras coletivas, né? Ele confia no Ricardo Goulart, ele sabe que é um jogador com capacidade. Eu acho que ele tá colocando o Ricardo Goulart para ver se ele consegue esse ritmo de jogar o futebol que ele pode. Vale lembrar aqui que todo mundo pede o Léo Batistão, né? Tá todo mundo assim muito favorável ao Léo Batistão, mas o Léo Batistão já tá no Santos faz muito tempo e só agora começou a jogar bem. É verdade que teve problemas com lesão e tal. Não tô falando que é isso, mas os dois passaram pelo futebol chinês, que é um ritmo totalmente diferente. Talvez o que o Ricardo Goulart precise é desse tempo de adaptação que o Léo Batistão conseguiu ter só agora, assim, né? Então, se for isso, se for nesse sentido, é válido que ele continue entrando em campo, porque senão ele nunca vai conseguir ter esse tempo em campo. Mas que ele tá muito mal, tá difícil de ver o Ricardo Goulart em campo. E o Angulo é aquele centroavante, né? É o cara que tá lá para finalizar, já tem 2 gols na Sul-Americana, mas não vai sair da área e não vai articular jogada, não vai fazer muita coisa. Pro próximo jogo, não acharia nada estranho o Marcos Leonardo estar de volta. Talvez o Angulo jogue por ter essa questão de muitas viagens e o jogo ser na altitude, então por uma questão de poupar jogador. Mas por mérito não vejo como o Marcos Leonardo não ser o titular. Dos que entraram, então deixa eu fazer na ordem aqui. O Pirani, eu achei que ele tá um pouco sumido. O Pirani, eu vejo capacidade nele, mas acho que tem uma questão psicológica nele muito forte. Então ele não tem conseguido ganhar confiança e eu acho que o fato dele não ter entrado nos últimos jogos e o time ter ido bem acabou minando ainda mais essa pouca confiança que ele tem. Então eu senti ele meio vacilante assim, mas ele deu um chute ainda bom, que foi perto do ângulo, só que não desenvolveu, né? O Pirani não desenrolou o jogo. E eu acho que ele tem potencial, eu acho que ele tem capacidade para isso, mas não conseguiu. Lucas Braga, de novo, achei que ele entrou bem, porque ele pelo menos colocou velocidade nesse time. Foi melhor que o Johan Julio. Então, achei que ele pelo menos foi melhor do que vinha sendo, inclusive, nos últimos jogos. O Batistão também teve a chance do jogo, né? No finalzinho, acabou perdendo, mas o Santos acabou conseguindo criar só nesse momento. De resto, não fez tanta coisa. Camacho nem apareceu, o que é bom sinal. Tentou um ou outro passe, mas acabou não fazendo nada. E o Sandri, mesma coisa. Eu acho que ele até tentou um passe,
que foi, tipo, em direção à área, mas também voltando de lesão. Ele realmente não tá nem com psicológico, nem com condição física, assim. Bom, faz um tempo já que ele tá voltando de lesão, mas não foi esse jogador ainda, nem sombra do que era o Sander da Libertadores de 2020. Bom, pessoal, esse foi o nosso jogo, então, né? Esse 1-1. Agora é voltar a atenção pro brasileiro, onde ainda somos líderes, mas durante o fim de semana iremos perder, porque o Santos só joga. Bom, às vezes não, né? Mas acho que sim, acho que não vai ter como. Mas porque o Santos só joga na segunda-feira às 8 da noite contra o São Paulo, clássico no Morumbi. Jogo bastante complicado. São Paulo meteu 3-1 na Sul-Americana ontem, na altitude contra o Jorge Wilstermann. Então vai ser um jogo difícil. O São Paulo vem numa crescente. Mas falaremos mais dele no nosso pré-jogo. Por hora é só lamentar aí mais 2 pontos perdidos. Eu acho que era uma situação muito boa para conseguir. Acho que o Santos tem totais condições de vencer essa equipe em casa, mas como só classifica o primeiro lugar, tá tudo muito indefinido ainda nesse grupo. Mas vamos pensar que o Santos tem chances ainda, só que eu não vi a evolução que eu gostaria. E é o que eu sempre falo, eu quero ver o time evoluindo de jogo a jogo. Eu tenho algumas hipóteses, algumas teorias sobre o que o Bustos quer com essas escalações, mas eu acho que nada está se confirmando do jeito que eu preferia, né? O time não está melhorando do jeito que eu acho que o Bustos enxerga possível, mas também com o elenco, não dá para exigir demais desse elenco e de um treinador que agora completou 10 jogos, assim, acho que esse foi o 11º jogo dele. Então, calma, não tenho que... A galera já tá xingando um monte o Bustos nos grupos, eu acho que não é o caso, até porque o desempenho no Campeonato Brasileiro está bom. Ele só precisa vencer fora de casa, pelo amor de Deus. Ele precisa fazer com que esse time coloque na cabeça que jogar fora de casa não é jogar fora do planeta, assim, não é tão absurdo. Tem que jogar com uma postura pelo menos parecida com a que joga na Vila Belmiro. Certo, pessoal? Então esse foi nossa análise aqui desse empate frustrante, eu diria, contra a União La Calera. Santos escorregando aí na possibilidade de conseguir assumir a liderança do grupo. Agora voltamos para o Campeonato Brasileiro e daí na semana que vem, na quinta-feira, dia 5, o Santos pega o Universidade Católica lá em Quito. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força aí. No mais, compartilha, deixe seu like, comente aí o que você achou da partida, o que você acha das chances do Santos, se o Santos tem que mesmo priorizar o brasileiro ou se tinha que mandar força máxima para a Sul-Americana porque é o campeonato que dá para ganhar. Deixe aí seu comentário, deixe sua opinião. E no mais, domingo tem pré-jogo de novo, porque segundo o Santos em Tricampo, pra cima deles. Abraço!